Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício é mais um da nossa série resolvendo a todos os exercícios dos livros do Ricardo Feltri. Essa daqui é a 43ª questão do capítulo de número 2, volume 1 do Feltri. É um exercício do Mackenzie, São Paulo. O valor do ponto de ebulição determinado experimentalmente, numa amostra de uma certa substância, mostrou-se maior do que o valor encontrado em tabelas. Essa diferença pode ser atribuída ao fato de que, no experimento, usou-se um combustível de alto poder calorífico, uma quantidade de substância muito grande, uma quantidade de substância muito pequena, uma substância composta ou uma substância contendo impurezas. Bom, pessoal, esse negócio de quando a gente tem uma determinada substância, vou colocar aqui uma substância X qualquer, tá? Vou escrever aqui substância X. Ou melhor, ao invés de falar de uma substância X, vamos falar de água. Substância H2O. A água, ela é uma substância composta, tá? É uma substância composta. Professor, por que ela é composta? Ela é composta porque ela tem dois elementos químicos na sua composição. Ela tem um hidrogênio e ela tem um oxigênio. Por isso ela é composta. Mas eu poderia estar falando aqui de uma substância simples que não tem problema nenhum. Seria a mesma coisa, tá? A água ela tem determinados pontos, né, de ebulição e ponto de fusão. Aqui ele está falando do ponto de ebulição. Então eu vou falar do ponto de ebulição da água. O ponto de ebulição da água ele é de 100 graus Celsius quando a gente está falando da substância água, e quando eu estou falando de uma substância que é pura, tá? A gente não está falando de água misturada com alguma coisa, é só água. Ela tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius quando a gente está falando em uma pressão igual a 1 atm, tá? Uma pressão de 1 atmosfera. Então, se eu estou falando que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, quando ela é uma substância pura, isso significa que quando ela é uma substância misturada é diferente, professor? Sim, é diferente. Então, quando você tem água e você junta essa água com, vamos colocar aqui mais sal, um sal qualquer, tá? Então, tipo assim, sal de cozinha, qualquer sal, pessoal. Você coloca um sal ali, esse sal ele é um soluto que vai ser dissolvido na água. O que acontece? Esse ponto de ebulição da água ele tende a aumentar. Tá? Isso daí é uma propriedade coligativa. Tá? A gente vai estudar esse assunto. Na verdade, a gente já tem esse assunto, mas aqui na parte do Feltri ainda não. A gente estuda isso lá na parte de propriedades coligativas. Aonde? Quando você coloca um soluto, tá? Que é um sal aqui no caso, um soluto não volátil, ele aumenta o ponto de ebulição, tá? De uma determinada substância, tá bom? Então aqui no caso, ele aumentou o ponto de ebulição da água, mas não só da água. Aqui a gente não está falando de um ponto de ebulição para a água em si, né? Mas a gente está falando que virou um novo ponto de ebulição para essa mistura. Embora o solvente, né? Ele que vai aumentar seu ponto de ebulição. Eu falei assim para mistura, eu posso estar até confundindo vocês. Vou até explicar um pouquinho sobre isso. Ó. É o solvente, eu tinha só o líquido. Quando eu coloco o soluto aqui, ó, esse soluto ele vai dificultar um pouco a passagem do líquido para o estado gasoso. Tá? Essa passagem de estado líquido para o estado gasoso, que a gente chama de ebulição, ou que a gente pode chamar de vaporização, ela vai ser dificultada quando a gente coloca soluto. Mas o quanto dificultada, professor? Quanto mais soluto, mais difícil é para o líquido passar para o estado gasoso. Tá bom? Então, ponto de ebulição não vai ter uma temperatura certa. Eu não posso te falar assim, se você colocar sal, vai ser 102 graus, 103, tá? Vai ser 104 graus. Embora na literatura você possa encontrar ali que água e sal é de 104 graus, isso depende. Depende da quantidade de soluto que você está colocando ali no seu solvente, tá bom? Então, significa, pessoal, que se você coloca uma coisa diferente dessa substância, ela não é mais pura, tá? Então a gente fala que o ponto de ebulição pode aumentar. Essa coisa que a gente coloca pode ser impurezas.
Então, uma substância contendo impurezas pode ter o seu ponto de ebulição aumentado, tá bom? Então, aqui a gente tinha falado o valor do ponto de ebulição determinado experimentalmente numa amostra de uma certa substância mostrou-se maior do que o encontrado em tabelas. Esse encontrado em tabelas é a substância totalmente pura, tá? Então é padronizado, tabelado esses valores para substâncias puras. Essa diferença pode ser atribuída, letra E, a uma substância contendo impurezas. Beleza, pessoal? Então basicamente é isso. Espero ter ajudado vocês na resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Muito obrigado por sua audiência, um forte abraço e a gente vai se ver numa próxima videoaula. Tchau, tchau!